eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E hoje a gente vai conversar sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, recebo a convidada, pedagoga e psicopedagoga Paola Sintra. Seja muito bem-vinda ao Mulheres em Pauta. Olá, gostaria primeiramente de agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando desse programa tão importante para a atualidade, ainda mais com um tema tão pertinente que nós temos atualmente vivenciando isso na sociedade por conta do que tem acontecido nas escolas, né? Sim, vai ser um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Júlia. Vereadora Inês Paz também está aqui com a gente. Olá, realmente, como disse a nossa convidada, a professora, pedagoga, que o tema do ECA, a gente precisa resgatar, né, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós estamos vendo cada dia mais a retiradas, o não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, a medida que vai passando, que avalio que deveria estar aprimorando, o ECA às vezes é jogado na lata do lixo. Então, a gente vai fazer esse debate e vai alertar a sociedade, alertar a comunidade educacional para que respeite e garanta aí os direitos de todas as nossas crianças e dos nossos adolescentes. Certo, o Estatuto é de 1990, relativamente uma data nova, né, recente. E como a vereadora falou, precisa ser resgatado. Como você avalia, né, Paola? Você acha que a sociedade realmente olha para o Estatuto, olha para os direitos da criança e do adolescente? Em algumas circunstâncias, sim. Essa questão, quando fala da vaga numa escola, né, a família, você vê que ela cobra, ela exige, ela vai atrás, ela busca os meios de querer colocar o filho na escola que seja mais próximo de casa, mas às vezes ele luta tanto para ter aquela vaga, mas depois não tem a frequência da criança na escola. Né? Hoje não vai porque está chovendo muito, hoje não vai porque está muito frio, ou, né, às vezes a mãe nem sabe por que não foi. Os coleguinhas falam assim, o fulaninho estava na rua. Aí você liga para a mãe, olha, ele tá... Não, estava... Certeza? Não, mas eu deixei ele com a minha mãe, às vezes não sabe nem com quem estava, né? Então, eu acho que é esse papel da família que eu acho que a gente precisa fortalecer e resgatar do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Qual que é o papel da família com essa criança, o papel da família, o quão ela precisa assessorar essa criança para que ela tenha um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento adequado e que seja realmente garantido. Certo. E, vereadora, olhando, né, para esse papel da família, a gente também pode debater em outros problemas sociais, né? Muitas vezes é um pai, uma mãe sobrecarregado, trabalhando além da conta, né, para tentar sustentar essa família, e acaba realmente não dando conta de dar o suporte necessário para os filhos. Como a gente pode trabalhar, né, pensar em trabalhar esse assunto? Então, a questão do Estatuto, como você disse, ele acho que esse ano vai fazer, acho que 33 anos, se não me falha a memória. Primeiro, a gente tem que dizer que a própria ONU já viu que é a lei mais completa, porque ela pega a questão dos direitos, então é um marco regulatório na defesa dos direitos da criança e do adolescente e que abrange a questão da saúde, da educação, em todos os termos. Então, a questão educacional é muito presente nesse sentido. E por que aí, antes de entrar, por que surgiu esse debate da elaboração do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, primeiro, a gente vê que com a Constituição de 88, que ele foi colocado a questão da responsabilidade educacional, também um dever da família, do Estado. E para isso, você precisa dar algumas garantias. Então, acho que essa questão de você ir além a gente precisa sempre batalhar por políticas públicas, né? Como sempre a gente acaba caindo como políticas públicas. Mas o Estatuto ele não pode ser visto, do meu ponto de vista, apenas como uma questão de assistencialismo, né? A prática do assistencialismo, mas a prática de uma vivência, porque a gente vê essa questão vulnerável, como a professora, a educadora Paola colocou, então, primeiro, né, a questão das vagas na escola. Então,
Você pega a questão das creches, a questão das creches, porque a creche é um direito da criança, ela não é um direito do pai, da mãe, mas acaba se invertendo isto. Então, o que você faz? Você acaba, o Estado, né, quando eu digo que o Estado brasileiro, seja uma prefeitura, seja um Estado, seja o país, ele acaba não ofertando as vagas necessárias, e daí ele faz critérios. E daí os critérios colocados é a mãe que trabalha, mas nem todas as mães elas têm o trabalho registrado, o trabalho formal. Então, acho que nesse sentido, ele vem resgatando essa questão dos direitos. Eu, como educadora, eu não sei se a Paola, ela no seu dia a dia, ela vivencia isso, porque às vezes a gente fala assim, alguma parcela dos educadores, e principalmente, acho que nesses últimos momentos que nós vivenciamos um retrocesso muito grande na nossa sociedade, na questão da defesa dos direitos, às vezes tem muito educador que fala que o Estatuto da Criança só veio para atrapalhar. Então, eu quero desmistificar isto. Ele veio para garantir os direitos. E aí, se você vê, por exemplo, a questão da pandemia. Antes da pandemia, muitos direitos não faziam valer. Depois da pandemia, você viu o quanto de desigualdade se apresentava, apareceu, escancarou. Então, você imagina aquela família distante. Então, o Estatuto é fundamental. Acho que a gente precisa defender, a gente precisa resgatar, a gente precisa atualizar, e é um direito da criança e do adolescente. Então, o Estatuto tem políticas públicas que a gente precisa sempre cobrar, né, da sociedade, precisamos cobrar da família, mas cada um no seu devido lugar. Também acredito que para defender é preciso realmente levar a informação e conhecer, né? Muitas vezes as pessoas veem lei e já dá um passinho para trás porque é muito difícil, é algo muito complexo, mas o Estatuto ele realmente defende os direitos, e se a gente for colocar na ponta do lápis, apesar de bastante completo, ele é bastante simples também. Não, e ele é para respaldar a criança, né? E é o que a vereadora falou, né? Na pandemia ficou muito discrepante, né? Principalmente aquela criança que dependia de um ensino da escola pública e aquele que tinha a escola particular. Então, se antes tinha uma diferença, agora gritou, né? Eu acho que ficou gritante. E aí a hora que a gente... Não, mas essa criança tem direito a ter essa aula, essa criança tem direito, então vamos pensar em alguma forma. Mas mesmo as formas pensadas, ainda ficou gritante essa questão da desigualdade, porque quem tinha acesso à tecnologia conseguiu manter o direito da questão do acesso à educação, mas e quem não tinha? Sim. E você, dentro, né, da escola, hoje como diretora, né, como você avalia esse estatuto sendo trabalhado nas escolas, na prefeitura? Então, a gente procura... Eu já passei por várias escolas dentro da prefeitura de Mogi das Cruzes, né? Então, assim, eu estou na gestão já desde 2015. E já tive a oportunidade de estar em escolas mais centrais, mas hoje estou numa escola mais de periferia. E aí é mais gritante ainda, porque a gente percebe que aquela escola central, ainda as crianças passam a ter um acesso a uma tecnologia, você consegue proporcionar algumas atividades diferentes, mesmo porque a família vai dar esse respaldo em casa. Mas não acontece na escola da periferia. Porque até essa questão que a mãe tem que trabalhar mais, ou tem mais filhos, não há um planejamento familiar, né? Então, os recursos são mais escassos. Então, aí você vê que mesmo dentro da escola pública, fica mais gritante. Tem também esse grito ainda, né? Tem essa diferença, essa discrepância entre uma escola e outra, né? Então, eu acho que... E essa questão do ECA é para a gente, pelo menos, nivelar ou igualitar a educação, né? Sim. Uma questão de isonomia, né, para eles. E nesse momento, né, como você falou no início do programa, nós voltamos a olhar para as nossas crianças. Precisou de um momento bastante delicado e urgente, né? Mas já é algo que precisaria ter sido feito já. Eu acho que assim, a gente está tendo que olhar de novo. Parece que assim, as coisas estão acontecendo a todo momento para lembrar que a gente precisa olhar para as nossas crianças. Nós precisamos olhar para nossas crianças lá atrás, quando veio a questão da pandemia. Então, que educação que nós queremos para as nossas crianças brasileiras, né? Vamos focar aqui no nosso país.
Nós vivemos uma educação de século XXI, mas vivemos no século XXI, mas uma educação de século XIX ainda, nas escolas. É a lousa e o giz. Né? Então, como que eu faço? Se eu tenho oportunidade de meu filho estudar na escola X ou na escola Y, meu filho pode ser que tenha uma escola um pouquinho mais próxima da escola do século XXI. Mas se ele não tem, se eu não tenho essa oportunidade, ele vai ficar numa escola do século XIX. E agora, mais uma vez, a gente retoma isso com tudo isso que está acontecendo. E a gente vê, né, que tudo o que aconteceu na escola, da questão da violência, é o quê? É a infraestrutura familiar. Não tem essa infraestrutura, isso está fragmentado, isso está destruído, então não há uma estrutura familiar, ok, não há, mas como que a mãe pode desenvolver esse papel acolhedor, de perceber a questão das necessidades do filho, o que está acontecendo na escola, que de repente ela enquanto responsável, ela vai precisar intervir, estar atenta, mesmo ele sendo um adolescente. Né, que é importante. Eu tenho um filho adolescente, meu filho tem mês que vem está fazendo 16 anos. Então eu levo ele na escola, eu pego ele na escola, se sai com quem que vai, né, eu vou buscar, eu quero saber quem são os pais, né? Então isso é muito importante. Sim. E é eu e ele, né? O pai é falecido, né? E quando eu entrei na prefeitura, eu entrei numa escola de educação especial e eu pude aprender muito. Acho que a vivência ali foi ímpar. E uma das coisas que a diretora, quando eu entrei, ela chegou com um livro assim para mim. Você vai ler esse livro. Eu falei, nossa, mas estou chegando agora, já quer que eu leia um livro, né? E é um livro que chama assim, Quando a Mãe Adoece. E esse livro mostra que quando a mãe adoece, não no sentido de saúde, mas quando a mãe não tem essa estrutura, Sim. a família inteira adoece. Sim. Então, quão é importante o papel dessa figura, dessa mãe, do cuidar. Sim, antes da gente explorar, né, mais esse assunto, queria que você voltasse um pouquinho na questão da escola, né, na educação do século XIX e o que seria essa escola do século XXI. Então, a gente disputa, o professor hoje vive um grande desafio, né? Com a lousa e com o giz, enquanto as crianças, quando chegam em casa, têm um tablet, porque você vê até aquelas famílias mais simples, pelo menos um celular na família, que tem, mesmo que tenham 10 filhos, eles têm. Eles têm esse acesso e a gente disputa isso, essa tecnologia. Né? Ou mesmo a televisão, a internet, hoje as crianças não assistem realmente televisão, eles assistem o YouTube. Né? Então, a gente precisa trazer essas tecnologias, as tecnologias assistivas para as crianças que são de inclusão, né? Que a gente precisa ter um olhar, porque isso está aumentando cada vez mais. E também não tem, na escola nós estamos passando a questão de uma família que tem lutado também pelos seus direitos, com a questão da lei da Berenice Piana, também por conta, né, para respaldar o autista ali na escola, com o seu profissional de apoio também. Né? Então, parece que existem sim as leis, mas agora parece que a população está um pouquinho se informando um pouco mais para poder valer os seus direitos também. Eu percebo isso, né? Principalmente as mães que são mães de inclusão. Certo. Veio um pouco a luta delas, né? A voz foi ganhando mais espaço, ganhando Sim. mais força e foi contagiando outras mães também. Sim. E é muito bacana ver, né, a luta delas. Às vezes elas vêm assim e falam, ai, diretora, estou cansada. Eu falei, calma, calma que vai dar certo. Mas é um processo, né? Tudo é um processo. Nós vivemos um processo de pandemia, que foram 2 anos dentro de casa, se adequando, os professores se adequando, né? A gente adequando o material para aquelas famílias que não tinham condições. Eu estava numa escola central, então, assim, eu tinha só, de quase 400 alunos que eu tinha, só tinha 6 que não tinham acesso à internet. Então, assim, aí para esses alunos a gente produziu o material e eles iam buscar na escola. Mas era um número pequeno. Sim. Né? Se fosse ao contrário hoje na escola que eu estou, que é uma escola de periferia, com certeza esse número seria muito maior. Sim. Né? Então, a produção de material, assessoria, e aí a gente percebe que a lacuna seria maior. Mas existe também essa questão dos protocolos legais, né? Da legislação, é um processo, quando chega na mão do juiz, tem o tempo de devolução, de resposta, né? Então, é um processo moroso também. Então, às vezes, as pessoas se sentem desestimuladas em ir para frente. Certo. E, vereadora, a senhora, né, como voz da população, está ali frente a frente, acredita que já chega realmente essa informação do ECA para quem mais precisa, para quem mais está vulnerável? Não chega. E tanto que não chega, olha,
você fez a pergunta para elas dessa questão da formação, eu acho que assim, era essencial a escola que tem os processos de formação, né, no caso do Estado, a gente chamava as ATPCs, né, que era a Hora de Trabalho Pedagógico, na Prefeitura tem o OT, né? A TPF, tem o OT, que é de discussão. Acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem que ser debatido, tem que ser fundamental na educação como um todo, porque o que a gente observa é apenas na questão dos conselhos tutelares, aí eles fazem uma prova em cima disso, mas eu acho que é fundamental nas escolas, porque os próprios professores às vezes não conhecem. E a gente tem casos, assim, eu digo caso, muitos casos, mas a Prefeitura de Mogi passou por uma situação que é essa questão de você, da mãe ir lá reivindicar, entrar na justiça, a questão de ter um profissional de atendimento para o seu filho que tem aí, né, um transtorno. Aí o juiz acabou colocando, não um cuidador, não um agente escolar, colocou um professor. Então, o próprio juiz não sabia que, para ele, professor, entendeu? Então, e não há necessidade de um professor. O professor é por uma questão pedagógica. Para aquele aluno não era uma necessidade de um professor. Então, há um desconhecimento. Então, a população que mais precisa, ela não sabe. Então, e aonde que ela vai saber? Então, os processos de campanha, a gente vê, quando o ECA faz aniversário, aí faz uma propaganda, aí estou pegando a questão do poder legislativo e o poder executivo, aí faz um seminário, mas morre ali. Acho que era preciso fazer diariamente esse estudo, ver se está sendo colocado em prática o que está faltando, porque as violências, fora as violências, que nem a gente estava pegando os desafios agora da pós-pandemia. Na pandemia a gente teve a questão, né, da fome, que as pessoas passaram a questão da fome, porque muitas pessoas não foram trabalhar, perderam o emprego. A violência de não ter uma vaga no hospital, né, para atender aí a questão do Covid. E agora eu vejo essa violência que está, esse ataque que a gente já até se referenciou em outro programa, né, um ataque à educação, a violência das salas superlotadas. Não, então, você veja, né, a questão, como a Paola colocou, né, você batalha por uma vaga e depois o aluno não vai. Precisa de analisar por que não está indo. Mas a superlotação de sala, ela é uma violência contra o aluno, contra a criança, contra o adolescente, porque você não consegue, uma violência contra o profissional, que você não consegue colocar em prática, você não consegue. E, às vezes, você tem salas ociosas. Então, por que não fazer um ambiente melhor? Né? Por que não fazer valer o direito daquele aluno, daquele adolescente, você tendo o direito também do professor, de você ter menos aluno, porque daí você tem muito mais, uma atenção especial. Por que não fazer isso? Então, assim, durante acho que os últimos anos, 4 ou 6 anos, eu acho que nós vivenciamos aí a época do terror, a época do desmonte. E agora eu espero que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele seja como a gente fala, uma Bíblia, né? Para que todo mundo possa ler, para que todo mundo possa conhecer, para que todo mundo possa... Porque tem direitos e deveres, porque também não é verdade, porque só direitos. Não, tem deveres sim. Agora, como é que você faz cumprir os deveres? É com formação, é com visitação no local onde as pessoas moram, então é fazendo encontros de pais. Então, acho que tem várias formas. É a televisão, a publicidade, campanhas de publicidade na televisão sistematicamente, que a gente faz, né, como legislativo, a gente faz um debate na peça orçamentária, que tem uma verba muito grande para a publicidade, entendeu? Agora, qual tipo de publicidade que é feito? Não é a publicidade de campanhas que realmente precisam ser feitas para a maioria da população. É a publicidade individual. Então, acho que nesse aspecto, a população que mais precisaria conhecer, que mais precisa saber, o ECA não está socializado, não tem acesso. A informação em si. Não tem.
Realmente, essa seria a minha pergunta. A vereadora falou que é algo pontual e o poder público não faz essa realmente divulgação, esse fortalecimento. Você também concorda que não chega? Não, os mais carentes não chegam. Certo. Esse que até que vai, ou que falta, que tem um filho que falta muito, quando você fala assim, vou encaminhar para o conselho tutelar. Parece que acho que surge um monstro, assim, né? Mas... E é punitivo. Certo. É algo punitivo, né? Então, assim, não tem que ser punitivo, ele tem que entender que, na verdade, o fato de levar a criança para a escola é porque essa criança tem um direito de aprendizagem. E não só o fato das salas superlotadas, né, como a vereadora pontuou, mas também, às vezes, a questão até de falta de materiais para essas crianças. Sim. E também... Um livro, né, Acredito que seja realmente o olhar para essa criança, acho que é um tema que vem sendo mais discutido com as redes sociais também, né, como um ser humano, né, que é o direito dela estar ali existindo e evoluindo. É, porque é o futuro cidadão. Então, assim, se você quer um país melhor, é agora que a gente tem que plantar de uma maneira diferente, porque senão a gente vai colher o quê? Sim. Né? E olhando um pouquinho, né, para o livro que você falou da mãe que adoece, né, a gente volta para aquilo do suporte às famílias, Sim. do suporte principalmente às mães, que a gente sabe que é uma realidade do Brasil, muitas mães solos, né? Muitas. Qual é essa infraestrutura necessária, né, para que essa criança realmente consiga ter todos esses direitos amparados? E até para ela, né? Porque assim, ou ela às vezes cuida dos filhos, ou ela cuida da casa, faz um trabalho, alguma coisa nesse sentido. Se ela trabalhar, ela tem que pagar alguém para levar essa criança para a escola, ela tem que pagar alguém para olhar essa criança, né? Tem muitas mães que fazem turno. Sim. Né? Então, assim, às vezes ela chega e fala assim, ai, pode entrar agora, diretora, eu dormi. Eu não acordei. Teve um pai que foi levar a criança na escola e aí um entra às 7, outro entra às 7h30. Ele cochilou dentro do carro, porque ele trabalha a madrugada toda, ficou esperando para dar o horário do outro entrar. Sim. E acabou cochilando. Né? Então, assim, são realidades realmente que a gente precisa ter um olhar diferenciado também, né? O que a gente, enquanto sociedade, ou em cargos de liderança, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Até cargos né, questão de políticas públicas, como a vereadora mesmo pontuou. Sim, enquanto poder público, né, para evoluir, melhorar essa infraestrutura, para realmente uma vila criar uma criança, né, não ser a responsabilidade apenas da mãe. Não, com certeza. E aí, acho que nesse aspecto, acho que é preciso investir na questão de creche, né? Porque quando você tem as creches de tempo integral, né, a formação começa desde lá. E também investir na formação das famílias. Agora, não dá para fazer um curso, alguma coisa assim, bastante pontual, mas a escola é um local que, quando você tem esse acolhimento, elas frequentam. Né? Os pais vão de sábado, os pais vão de domingo, para fazer isso. Então, agora, o que a gente observa é que não existe eles percebem, entendeu? Porque a população é muito sábia. Então, eles percebem quando de fato está sendo valorizado, quando de fato está sendo incentivado. Então, eu acho que a assistência social ela é uma máquina, uma secretaria gigantesca que tem o CRAS dentro dos bairros. Então, o CRAS pode fazer também algumas atividades. Acho que tem que ter uma integração, né, entre as várias secretarias. Porque é verdade que hoje em dia a gente não pode mais ter aquele olhar, né, como eram organizadas as famílias de antigamente, como são organizadas as famílias atualmente. É como a questão. A educação, hoje, ela tem que estar num patamar superior do que foi do século XIX. Então, algumas coisas mudam, mas a política, o modo de fazer, o modo de aplicar, acaba não mudando, continua retrógrado do mesmo jeito. Então, as pessoas não têm onde morar, então também tem essa questão da política pública habitacional. Quando as pessoas têm um local assim, bastante difícil, eu fui lá outro dia ver essa questão da Vila Estação, né, que começou um processo, né, de melhoria e agora está parado. A criançada não tem transporte, porque a lei
fala que tem que ter 2 quilômetros. Então, às vezes falta, tudo bem, vai dar transporte para todo mundo, mas você tem que analisar as dificuldades daquela criançada e até a escola mais próxima é muito grande. Então, quando chove, a rua enche de água, a criançada anda bastante, molha o material. Então, não era mais fácil incentivar, acolher, criando a questão do transporte? Então, vamos mudar a lei para a questão, quando você tem essas vulnerabilidades, não apenas a distância, não ser uma coisa lacônica. Dificuldade de acesso, né? Essas dificuldades de acesso. Então, isso parece que está fora da realidade do dia a dia das pessoas, né? Então, aí você vê a mentalidade. Recentemente, foi para a Câmara, foi agora ainda esse ano, um projeto de lei do prefeito dando incentivo fiscal, né? Você ter uma alíquota menor de ISS para as empresas de tecnologia, para trazer essas empresas de tecnologia para Mogi das Cruzes. Aí eu li o projeto, eu fiz uma emenda de que assim, eu achei bastante importante para o mundo que nós estamos vivendo, e a gente tem dados que a exploração do trabalho infantil aumentou muito na pós-pandemia, aumentou muito na pós-pandemia a exploração do trabalho infantil, de jovem, que essas empresas que já tivessem sido condenadas ou tivessem sido passadas por um processo de exploração do trabalho infantil, que ele não tivesse essa isenção. A nossa emenda foi rejeitada. Então, se você parte do poder público não ter esse incentivo, imagina aquela população que está lá, né, na periferia, que é como a gente fala, né, trabalha durante o dia, vende o almoço para comprar janta, entendeu? Então, a situação está muito difícil e o poder público, de forma geral, eu acho que ele, às vezes, ele é omisso, né, em algumas questões centrais, ele é omisso. Então, acho que a sociedade civil, por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, não só o da criança, nesse momento nós estamos falando da criança e do adolescente, mas o Estatuto do Idoso, né? Então, isso é fundamental, né? Para fazer valer os direitos que eles têm. Os dois polos da sociedade, né? Esquecidos, né? E o mais velho, né? Porque são aqueles que não são atuantes socialmente, eles não são. Um está começando e vai produzir ainda, e o outro já produziu. Ainda não produz, né? Ainda não é válido, né? E o outro já produziu, já é descartado, né? Também já fica à margem também, né? Sim. Bom, Paula, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria que você deixasse um recado para os pais e para as mães, né? Nesse momento tão delicado, de comportamentos que é realmente necessário acompanhar o seu filho, claro, mas comportamento mais especial que pode chamar uma atenção, algo mais específico. Eu acho que assim, o papel da mãe, do pai, ou seja, às vezes até aquela avó, né, o avô que está fazendo o papel de pai e mãe, né, que tem um olhar realmente para aquela criança. O que está diferente naquele dia? Ou de chegar e só olhar nos olhos, como foi o seu dia? Né? Eu acho que essa pergunta para a criança no final, como foi o seu dia, muda, né? Você acolhe. Então, o colo é muito importante. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a família começa a ter, né, às vezes a gente cai realmente naquela rotina do trabalho, né, da dinâmica familiar, né, chega em casa, a mãe tem um monte de coisa para fazer, passou o dia todo fora, tem que preparar já para o dia seguinte, né? Mas, às vezes, assim, um minutinho pode fazer toda a diferença, né? Então, a gente percebe que eles estão pedindo só um colinho, né? Bom, até então, aquele grandão que é só o colinho da mãe, né? Com certeza. Vamos deixar esse recado, essa lição de casa, né? Para os pais e para as mães que estão nos assistindo, para dar esse colinho depois de assistir o programa. Bom, quero agradecer, vereadora, pela participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço e, como no último dia 2 de maio, completou-se 26 anos da morte do grande educador Paulo Freire, e como a gente colocou aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem um vínculo muito grande educacional, né, e o conhecimento é poder, e nós queremos que toda a nossa população, todos os nossos jovens, nossas crianças tenham esse conhecimento. Eu encerrar esse programa de hoje com uma frase do Paulo Freire que eu acho bastante pertinente, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, que a educação, ela não transforma
o mundo, né? Mas ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, por isso que nós precisamos apostar numa educação sempre libertadora. Muito bom, vereadora. Paola, obrigada por estar aqui Muito com a gente. obrigada também. Agradeço, viu, Júlia, pela participação, pelo convite. Certo. Obrigada a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima.